Olhe para a sua Bíblia, Isaías capítulo 40. Vou ler do versículo 12, um texto longo, hein, gente? Você tem que me acompanhar aí, ó, até o 26. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que o pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto, um sacrifício digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para Ele. Aos seus olhos valem menos do que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece, e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe, não caia. Acaso não ouviram, não entendem, estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Quem está ouvindo? Eu ia perguntar assim, quem já viajou? Continua comigo aqui. Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles o vento, os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Você pode dizer um amém? Posso pedir algo para você? Feche os olhos e fale assim: Deus é grande demais. Fale assim: o meu Deus é poderoso. Agora pede para Ele falar com você, por favor. Ore aí, fala: Deus, me dá uma palavra. Fale para Ele: me ensina, Senhor, a Tua palavra. Senhor, o que foi isso que foi lido? O que quer dizer isso, Senhor? Fala comigo. Vamos lá, faz uma oração. Ela é uma oração simples. Pede para o Senhor, fala: Senhor, revela ao meu coração a palavra, me ensina, acrescenta, me dá a Tua palavra. Eu queria sair daqui hoje falando a alguém assim: Deus falou comigo. Pede para Deus: Senhor, fala comigo de uma maneira tão clara, Senhor. Se dirige a mim no particular aqui, fala comigo, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu oro por sabedoria aqui sobre a tua igreja, sobre a minha vida. Eu oro aqui, ó Deus, para que nada em nós seja resistência para ouvir a palavra que ilumina o nosso caminho. Nada em nós seja, Senhor, uma distração para não receber a tua palavra que estabelece um caminho novo na nossa vida. Que a tua palavra venha e provoque a mudança necessária que cada um precisa, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu pregue a palavra, Senhor. Que eu seja instrumento da palavra, Senhor. Fala com todos nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode falar para alguém assim, Deus quer falar com você? Fala para ela, se Deus quer falar com você, presta atenção. Graças a Deus, eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer. Eu casei com uma mulher que não esquece. Impressionante. A Eloíde, ela lembra o dia, se estava chovendo ou frio. Eu não lembro o dia. Como é que eu vou lembrar se está chovendo? Ela lembra. É um negócio assim doido que cabe aí nessa cabecinha aí, porque eu não lembro. O que para mim é maravilhoso, gente, eu esqueço. Não tem acúmulo aqui. Não vai falar que está um vazio também, que não é. Mas eu não guardo assim. Não tem coisa aqui que já foi, gente, já passou, já deletei, não lembro. A Eloíde lembra, fala, você já passou aí, você já tal. Eu não lembro. Mas quando eu lia esse texto, Deus me lembrou uma coisa. Eu creio que foi Deus. O Senhor me lembrou um acontecimento da minha vida, daqueles que a gente até quer esquecer. Deus me lembrou. Eu estava num momento profissional bem difícil, e eu estava saindo de um emprego e indo para outro. Graças a Deus, Deus estava socorrendo a minha vida, né? E eu estava saindo de um local, indo para um outro local, Deus estava me abençoando, né? Mas era difícil, era um momento difícil para nós. E eu gerenciei um posto de gasolina durante um tempo. E nesse posto de gasolina, que eu era o gerente do posto, eu abastecia meu carro lá. E abastecia da seguinte forma: eu abastecia, o papel que saía lá, eu só assinava, fazia o fechamento do mês e eu pagava no mês, né? Era assim. Eu saí desse posto, fui trabalhar em outro lugar, mas continuei dessa forma. Passava lá, abastecia, era cliente do posto. Abastecia, saía um papelzinho, eu assinava o papelzinho. No final do mês, tinha uma conta lá para pagar, sempre pagava. Nunca tive problema com isso, graças a Deus, né? Mas eu estava agora em outra empresa, e o dono da empresa falou: Vanderlei, eu preciso que você vá comigo numa cidade, nós vamos resolver um problema administrativo e eu preciso que você vá lá. Eu sou administrador de empresa. E aí ele falou assim: meu carro está lavando. Ele falou assim: meu carro está lavando, vamos com o carro da empresa. A empresa tinha carro. Aí eu falei: não, vamos com o meu está no estacionamento, vamos com o meu, está fácil, vamos embora. E ele entrou no meu carro. E indo já para o local, para a gente pegar a Dutra, passamos no posto. Parei no posto, abasteci o carro. Normal, tudo normal. Abasteci. Na hora de pagar, o frentista, meu conhecido, ali eu que contratei inclusive, ele todo desajeitado assim, ele falou assim para mim: Vanderlei,
E eu falando... E ele estava dizendo assim, não pode mais assinar. Eu levei um susto na hora. Eu falei, eu estou devendo alguma coisa? Ele falou, não, você não está devendo não. Aí ele apontou para o novo gerente, assim, bem disfarçado assim, ó. Ele fez assim com o novo gerente, assim, e fez assim, ó. Assim, né? Eu entendi. Tudo bem, não tem problema. Você não. Peguei o cartão, não tem problema, que é isso. Passa aqui, pode pagar, né? O dono da empresa que eu estava trabalhando, maior que eu, inclusive, o cara maior que eu, assim. Ele ficou bravo, e eu não sabia, mas ele era um dos maiores clientes daquele posto, que abastecia desse jeito. Ele abriu a porta do meu carro, gente, e é maior do que eu, bravo, falou alto no pátio do posto assim, que falou, vou tirar minha conta aqui desse posto aqui, falou assim, põe a conta dele no meu nome, falou assim, pega o abastecimento dele, põe no meu nome, ou então eu vou tirar minha conta aqui do posto, falou assim. E eu não sabia onde o que eu fazia, a gente já está por ruim, né? Você já está ruim. Eu falei, Senhor, o Senhor não pode me arrebatar. Seria o momento ideal agora que o Senhor me arrebatar. E ele põe, se não colocar, eu tiro minha conta agora, põe o abastecimento dele na minha conta. E entrou dentro do carro, bravo. E eu falei para o frentista assim, paga aqui no cartão, fica quieto com esse assunto, fica aqui, paga lá. E Deus, quando eu estava lendo esse texto, me fez lembrar isso, como que dizendo assim para mim, eu estou com você. E eu transformo a sua vergonha em vitória. E sabe quem sou eu? Anota aí. Todo o oceano cabe na palma da minha mão. É isso. Podemos ir embora. Não, brincadeira. Palavra de hoje, Deus está com você. Mas é esse Deus. Não é qualquer um, não. É esse Deus. Imagina ele sair do carro do jeito que ele saiu, um dos maiores clientes do posto. Eu abastecia lá, põe R$50 aí, né? Põe R$50 dali, o carro sai do posto, já acaba a gasolina, né? Você põe aí, R$20 aí. Ele não, só enche o tanque, só dos carros, né? Põe a conta dele no meu nome, senão eu vou tirar minha conta aqui desse posto. É como se Deus estivesse falando para mim assim, manda um recado lá que sou eu que estou com você. Fala para a pessoa lá assim, o Deus Todo-Poderoso está com você. Tudo mudaria, tudo, olha, por isso que é importante você anotar. Tudo mudaria se você entendesse isso, se você conseguisse assim viver essa realidade, se você entendesse dessa maneira, que não é e por favor, eu estou falando no YouTube e tal, por favor, o texto mesmo fala, quem você vai comparar esse Deus? E na nossa humanidade, tentando de alguma forma decifrar o tamanho dele, ele mesmo se apresenta e fala, vocês vão querer me moldar como? Como que vocês pensam em me moldar? Vocês vão pegar o ouro e vão enfeitar com prata, mas e aí, quem é pobre? Vai fazer uma madeira e vai tentar fazer com que não caia. Como que vocês estão pensando em me comparar?
Porque para mim, vocês são gafanhotos de onde eu estou. Esse Deus, preste, por favor, alguém tem que dizer amém. Esse Deus está sentado do seu lado. Entende, irmãos? É como se ele abrisse a porta do carro e falou assim: põe na minha conta, porque ele está comigo. Ele está comigo. Então eu queria falar isso para você, eu vim pregar isso para você. Deus está com você. Deus está. Salmo 18, 31. Você pode ler comigo? São textos que é bom a gente falar junto e acaba guardando, né? Está aqui na tela, aqui, ó. Vai, 1, 2, 3. Pois... Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Quem é Deus senão o Senhor? Então, vamos ver por que a gente está tão longe dessa realidade, de entender que a mão poderosa do Senhor está sobre nós. O Deus Todo-Poderoso guarda a sua casa. O Deus todo, os olhos do Senhor Todo-Poderoso estão sobre os seus filhos, sobre a sua vida. O Deus que não se compara, Ele está com você. Quem o conheceu dessa maneira disse: ainda que eu ande por vales de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Porque sabe quem está comigo? Não é qualquer um, não é alguém que cabe dentro de uma igreja assim, desse tamanho. Essa igreja não cabe, Ele aqui. Por isso diz a palavra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita num coração contrito e abatido. Mas nenhum lugar é grande para a sua presença. Se o Senhor, alguém aqui deve saber o que eu estou falando, se o Senhor viesse aqui com a sua presença, com o peso da sua glória, nós cairíamos no chão. Tamanho peso da glória dele nesse lugar. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Tamanho a sua grandeza, a sua presença. Quem já sentiu a presença de Deus assim, tão forte mesmo, que parece que seu corpo até... Quem já sentiu? Eu já senti, parecia que o meu corpo estava sendo apertado, tamanha presença de Deus num lugar. Porque Ele é assim, e Ele assim, Ele está com você. Foi isso que eu vim pregar, para você restaurar essa realidade da sua vida. Quem vai com você ao médico é Ele. Quem vai com você ao advogado é Ele. Quem vai com você para a empresa, seus negócios, quem está sobre a sua casa, os seus muros, é Ele. E Ele não tosqueneja, não dorme, não vacila. O guarda de Israel. Você entende por que Davi chega diante de um homem de 2,90 metros e não acha que ele é alto demais? Porque acima dele tem alguém que é muito maior. E eu queria liberar uma palavra para você que diz nas Escrituras: maior é o que está com você. Maior é o que está com você, ok? Bom, mas eu preciso falar de algumas realidades que a gente precisa restaurar na nossa vida, que a gente vai perdendo. E por favor, gente, estar na igreja é maravilhoso, mas frequentar uma igreja é o início de algo, não é o fim. As pessoas, elas ao chegar na igreja, elas, não, estar na igreja é o start para uma vida, que ela não está aqui dentro, ela está lá fora. Então eu quero liberar para você, o estar aqui hoje libera sobre você uma vida em abundância, uma vida melhor, organizada, uma vida vencedora, uma vida próspera, uma vida com Deus. Mas aqui é início de algo, não é o fim. Não venha para a igreja como o fim da rua, não é o fim da rua, é o início de uma jornada. É o que vai te fazer atravessar vales, desertos. Começa aqui, a ouvir a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém?
Então vamos lá. Vamos ver por que a gente não vive assim, tendo essa certeza, né? Desfrutando da sua presença, da sua companhia, da sua intervenção diante de assuntos diários, porque não vemos o seu agir no nosso dia a dia, né? Primeira coisa, olha como é sério, por favor, tá? Primeira coisa, falta de uma vida espiritual. João capítulo 4, versículo 23 e 24. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha o que está escrito. Eu estou falando, a falta de uma vida espiritual. Não é uma vida religiosa. Quem ouviu isso? É uma vida espiritual. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade. Olhe para mim um instante só. Talvez seja muito mais do que estamos vivendo hoje. Talvez seja algo muito mais intenso, mais profundo. Alguém acredita nisso? Eu estou levando você a isso. Muito mais do que vir e gostar, talvez é um mergulhar. Já chegou esse tempo. Chegou esse tempo de você desfrutar essa vida, tá? O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem e que tenham uma vida espiritual. Preste atenção. O Senhor nos deu, Deus nos deu, gente, é fato, porque as pessoas argumentam sobre isso. Deus nos deu tudo isso, aleluia, aleluia. Olha, Deus te deu uma vida maravilhosa para você usufruir dela, maravilha. Você só não pode confundir, para você não viver essa vida, é para você usufruir. Mas o que Ele deseja de você é que você tenha uma vida espiritual com Ele. Vou traduzir bem isso. Pois você no jardim, você pode até dar nome para bicho se você quiser, não tem problema. Se quiser chamar o elefante de elefante, pode chamar, não tem problema. Mas todo dia, na viração do dia, eu tenho um relacionamento espiritual com você. E olha como era, alguém já deve ter lido. Ouvi os passos dele. Ouvi os passos dele. Como assim ouvir os passos dele? Ouvi a sua presença chegando. É triste, eu tenho que levar a igreja, eu preciso pela palavra, levar você até essa vida, porque essa vida vai revelar em você que Deus é grande demais. Porque para alguns, a maior experiência espiritual que ela tem é vir na igreja. A maior experiência dela assim, dizer, uau, o culto hoje foi espiritual porque a música foi boa. Para alguns, a maior experiência espiritual que ela tem é estar perto de alguém que tem vida espiritual. E aí ela fica assim, uau, que unção. Mas eu queria dizer para você que há um desejo no coração de Deus, e esse tempo chegou, que Ele quer que você tenha uma vida espiritual muito forte com Ele. Que você ouça os passos dele dentro da sua casa, dentro do seu carro. Alguém aqui tem que me dar um testemunho hoje, levante a mão assim, você já sentiu a presença de Deus tão forte dentro do carro assim, que você chora? Quem já chorou dentro do carro sozinho? Aí se para alguém e fala assim, você é de alguma tribo de doido? Aí você vai falar para ele, não, é que Deus está aqui do lado.
é que ele chegou aqui e diante dele a terra treme, não é? Cale-se diante dele toda a terra. Então a razão porque nós não temos essa ideia, de que a pessoa que está sentada ali do lado é o maior cliente, é o maior, é o bambambam, é o dono, é o criador, está do lado ali. E aí você tentando resolver se paga anotando, ou se paga com cartão, ou se... E ele se manifesta dizendo, põe na minha conta, porque eu estou com você. Mudaria tudo se nós tivéssemos essa ideia, né? Se isso fosse uma realidade para nós. Por isso que algumas coisas que a gente fala aqui, entra num ouvido e sai por outro. Porque o ideal seria você começar seu dia com Ele. E por favor, alguém hoje começou o dia com uma oração aqui? Tem alguém? Levanta a mão se tem alguém que começou um dia com uma devocional, uma leitura, porque é como se você estivesse dizendo assim, antes que eu vá viver qualquer outro estilo de vida, eu quero começar minha vida com Ele. Com Ele. Eu quero estar com Ele. Entende? Só que aí a gente pula essa parte e vai viver uma vida natural. Nós estamos gostando do que Ele deixou para a gente usufruir e estamos colocando a nossa vida nesse mundo natural. E nesse mundo natural é para você usufruir, e Ele vai te abençoar. Foi isso que Ele falou, Davi, eu te daria até mais. Só que você deixou de ser um cara espiritual, adorador, e você errou. Eu te daria mais, muito mais. Mas chegou o tempo em que o que Ele quer de você mesmo é que você tenha vida espiritual com Ele. Você pode dizer amém? Vamos seguir? 2, vai. Então por que é tão difícil, né, essa realidade? Gente, olha só, nós não podemos ser um povo que vive assim, ó. É triste, eu conheço pessoas que elas estão tão perto do céu e tão próximas do inferno. Sabe? Estão assim, uau. Daqui a pouco, zera. Não podemos, nós não podemos. Nós temos de andar com Ele constantemente. O Senhor disse, estarei convosco por onde quer que tu andares. Então você não pode abrir mão disso, você não pode. Então o que falta para nós? Falta comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Agora olhe para cá. É muito mais do que fazer o sinal da cruz. Fiz do lado certo? É muito mais que isso. É muito mais que isso. Talvez o sinal que você faz é um respeito. Mas o que eu estou te falando é uma comunhão íntima, que você o conhece, que você... Eu vou ler um texto aqui também um pouco longo, mas me acompanha aí. João capítulo 21, versículo 4 a 7. Está aqui na tela, olha, você pode acompanhar aqui lendo comigo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Discípulo, não reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso, do que ele chamou? Filhos. Por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Esse é o reflexo nosso. Eles andaram com Jesus e alguns dias sem Ele, não o reconheceram mais.
faltou a comunhão. Nós fizemos muitos anos, na abertura da nossa igreja, nós fizemos um encontro de casais, e nós colocamos as mulheres sentadas e tampamos, eu não lembro com o que a gente tampou na época, as mulheres sentadas, só com um pé para fora. Um pé para fora. E chamamos os maridos para reconhecer sua esposa pelo pé. Teve oração em línguas, teve clamor. Acho que só um que achou, porque realmente tinha o dedo da mulher lá para frente, lembra? Tinha um dedo que... o dedo chegava primeiro. O resto ia lá, olhava. E falou: não, minha mulher não está aí não. Tá sim. Mas não lembrava do pé da mulher de jeito nenhum, né? Eu estou brincando assim, mas é como se nós esquecêssemos quem Ele é. Olha que detalhe importante. O discípulo que se autodenominava aquele a quem Jesus amava por causa da proximidade que ele tinha com Jesus, de chegar tão perto de Jesus, ele falou: é Jesus. Talvez alguém falou: não é. Ele disse: é. Talvez alguém falou: acho que você está confundindo. Não estou. Ninguém fala assim como ele fala. Essa voz é inconfundível. É a voz dele, Pedro. É ele, Pedro. Por favor, ele está aqui. Ele está aqui e a gente não o conhece. Oséias 6:3. Como precisamos conhecer o Senhor, mas conhecer de um jeito, olhe para mim, conhecer de um jeito que não importa onde você estiver, não importa o país, não importa a situação que você estiver vivendo, você reconheça que Ele está ali com você. Porque você o conhece de uma maneira assim tão íntima, que não importa. Se estiver no hospital, você vai falar assim: Deus está comigo. No meu batismo, meu Deus, hein? Quantos anos? Eu tinha 15 anos. No meu batismo, uma fila de gente, uma fila para ser batizado. Na minha frente tinha uma pessoa especial, um rapaz especial. O pai entrou com ele na água, mas assim, muito especial, muito mesmo. Uma pessoa que o pai queria que ele fosse batizado, entrou com ele na água, né? E nós fomos andando ali e tal, e o pai com muito amor ali, carregando ele, ajeitando ele ali para o batismo. Na hora que o pastor, o meu pastor, tio Cássio, na hora que chegou a vez dele ali, que o tio Cássio pegou na mão dele assim, ajudando o pai para batizar, lúcido, como alguém assim, perfeito, mais do que perfeito, ele endireitou, olhou para o pastor e falou assim com todas as letras ao pastor. Eu fico arrepiado, eu chorava. Ele falou ao pastor: pastor, Deus está aqui. Eu tremia atrás dele. Foi só essas palavras, foram só essas palavras, e voltou ao estado dele ali de especial. Aí o pai segurando, mas houve um momento ali, eu não sei traduzir o que é aquilo para você.
que se revelou nele naquela hora ali, dizendo: Deus está aqui. Talvez está faltando isso em nós. Essa comunhão que no momento seu de loucura, no momento seu de perda emocional, num momento como esse, vem uma lucidez ali tão grande, e você vai declarar: mas Deus está comigo. Alguém pode dizer amém? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Se alguém estiver anotando, é rapidinho, anota assim, ó: comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. O que é isso? É viver como filho. É viver como filho. Não tem como ter comunhão com o Pai se você não vive como filho. Agora preste atenção, a religião nos levou a viver como filho. Olha que tipo de filho, olha, preste atenção. Não é essa comunhão que o Pai quer, mas olha que tipo de filho nós nos tornamos. Nós nos tornamos aquele filho que mora longe, aquele filho que faz faculdade longe, que só quer que o pai pague a conta, só que o pai pague o aluguel, mande a despesa do mês, pague o cartão, e só. Não quer que ligue, não quer que fale, não quer que cobre, não, porque não quer dependência, mas quer que pague a conta. Te fez lembrar alguém? Somos nós. Nós só queremos que Deus pague a conta. Isso não gera paternidade. Ter comunhão com o Pai, você tem que ser filho. Por isso que lá em Malaquias ele fala assim: se eu sou pai, como vocês me chamam, se eu sou pai, onde está a minha honra? Anote aí: comunhão com o filho. Comunhão com o filho é viver tudo que Deus tem para nós, porque tudo que Deus tem para nós se revela em Jesus. Pois tantas quantas promessas há em Deus, tem em Cristo o sim. E o Filho se revela através da palavra. Então, quando você abre mão de ter comunhão com a palavra, você está abrindo mão de ter comunhão com o Filho. Anote aí: comunhão com o Espírito Santo. Quando Jesus estava indo ao céu, quando ele estava partindo, ele fala algo, preste atenção, ele fala assim, ó: não vos deixarei órfãos. Nós preferimos a orfandade do que ter comunhão com o Espírito Santo. E ele falou: eu não vou deixar vocês sem essa cobertura da paternidade, sem vocês terem referência. Eu não vou deixar vocês sem quem os ensine. Eu não vou deixar vocês sem quem cuide de vocês. E esse é o Espírito Santo. Quando você abre mão de ter comunhão com o Espírito Santo, você está abrindo mão disso. E aí você está lutando suas lutas sozinho. Quando na realidade, sabe quem deveria lutar por você? O Espírito Santo. Alguém sabe disso? Quem é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo. Quem é que ajuda nas nossas fraquezas? O Espírito Santo. E você não tem comunhão com o Espírito Santo. 3. Vamos lá. Qual foi o primeiro? Vê como é que a nossa mente viaja, né? Qual foi o primeiro? Segundo? Terceiro, não procurar por Ele. A gente sai
e não sente a falta dele? Vamos lá. Quem aqui já foi em restaurante que você conhece o dono? Levanta a mão, só para dar um sinal. Viu? Quando você chega no restaurante, você pergunta pelo dono ou não? Que você conhece, que é seu amigo? Eu pergunto. Não tenha dúvida. E aí, fulano está aí? Tá. Ou fala que eu estou aqui. O que você acha que eu estou esperando? Ele vir na minha mesa. E vem mesmo. Não vem? E lá vem ele. E chega, e aí Vanderlei, pô, que legal você está aqui e tal. Você está bem servido? Nunca ouviu isso? Está faltando alguma coisa? E o garçom de pé do lado assim. Zé, olha, ó quem é o cara, ó. O cara é meu amigo, é o dono do restaurante. Vanderlei, se faltar alguma coisa aí, você manda me chamar lá. Alguns aqui eu perguntei, você não chama o dono do restaurante, que é seu amigo? Alguns falaram assim, problema seu. Aí o garçom trata você como qualquer um. Aí você fala, nossa, passei fome, passou porque você quis. Depois que o dono veio do lado na minha mesa, ainda me abraçou, ele falou comigo, todos os garçons passavam aonde? Na minha mesa. Ele está aqui. Você procurou por ele? Jeremias 29, 13 e 14. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Como tudo, gente, seria diferente na nossa vida. Como o salmista diz assim, como a corça anseia por águas, a minha alma procura por ti, tem sede de ti. Hoje Deus está procurando o homem, quando na realidade o homem teria que procurar Deus. Em relação ao que aconteceu comigo, eles não sabiam que um dos maiores clientes do posto estava no meu carro. Acho que nem eu sabia. Talvez você nem saiba que o Senhor está aqui nesse lugar. Sabe um texto que todo crente sabia de cor, aonde estiverem, ali eu estarei no meio deles. Isso é algo de cor, não precisava ter dúvida. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Vamos terminar? Precisamos saber isso, precisamos viver isso. Deus está com você. Deus está com você. Nós temos uma ideia espiritual tão errada que aí a gente comete um erro. A gente acha que Deus deixou de estar conosco. E Deus foi até Adão e perguntou, onde é que você está? E ele falou, aqui eu errei e fugi. Nós somos assim, a gente comete um erro, aí a gente se afasta, vai se afastando da igreja, vai se afastando das coisas espirituais, o coração vai esfriando. Isso é um engano terrível, quando na realidade nós tínhamos que correr mais para Ele ainda, porque o único que tem poder de perdoar pecados é Ele, né? Então eu vou terminar aqui. Eu queria falar de coisas que a gente sabe, mas que tinha que ser cultura entre nós, tinha que ser prática, vida entre nós, né? Você precisa saber para provocar essa realidade muito forte, muito forte. A nossa casa, nós nunca pegamos estrada sem orar, né?
E se a gente estiver dentro do carro conversando e entrou na Dutra, alguém dentro do carro vai falar, não vai orar? Porque é uma cultura, é um hábito em nós isso. Não se faz isso. Não se faz isso sem chamar Ele. Sem chamar por Ele. Né? Então eu estou falando isso porque deveria ser um hábito isso de vida, de vida. Primeiro, cante louvores a Ele. Igreja, por favor, em todos os lugares, cante louvores a Ele. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Aonde estiver alguém cantando louvores, adorando ao Senhor, Ele pega o trono dele e põe o trono dele no meio desses louvores. Quem sabe disso? Isso tem que ser prática nossa. Então, vamos cantar. Cante dentro do carro, cante indo para a empresa, cante indo para a escola, cante ao Senhor e declare, digno és de receber, e cante a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cante, você ia ver como muda tudo, tudo muda, porque Ele vai estar lá. Isso é real, isso é real. Quem não sabendo disso, experimentou isso, disse, quem canta seus males, porque não sabia, não é que seus males espantam não, é que Ele está lá, Ele está lá. Então a ovelha, ela está ali comendo, e o lobo está olhando ela, e ela está vendo que o lobo está ali. Ela está vendo e ela já percebeu, já sentiu o cheiro e ela sabe, o lobo está mais perto do que, ela está ali. Só que o pastor está tocando a harpa e cantando e dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha abaixa a cabeça e come, mesmo com o lobo ali, porque o pastor, ao tocar a harpa e adorar e cantar, o dono do rebanho está lá. E aí nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na sua casa, 1000 podem cair a um lado, 10.000 outro lado, mas Ele está com você. Cante, igreja. Igreja, aprenda esse poder que nos foi dado. Cante, irmãos, e deixa o céu se abrir e veja o céu aberto sobre a sua vida. Mesmo que esteja sendo apedrejado, você verá a glória de Deus. Alguém acredita nisso? 2 Crônicas 5, 12 a 14. E os levitas que eram músicos, esses eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, e somente nesse momento, que eles cantaram, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Você talvez não imagina como seriam as nossas reuniões aqui nesse lugar, se nós nos entregássemos com mais intensidade a cantar louvores a Deus. Alguém concorda comigo aqui? Como seriam as nossas reuniões aqui?
se o povo se apresentasse a cantar louvores, não só com seus lábios, mas com seu coração, e que o seu corpo todo fosse um instrumento musical, e nós adorássemos a Deus com intensidade. O texto que eu li diz: todas as árvores do bosque do Líbano, todas, pode cortar todas, não dá para fazer o fogo. Todos os animais, sacrificar todos os animais, não é um sacrifício digno da sua grandeza. Mas acredite, Ele gosta de ouvir você cantar. Ele gosta de ouvir você cantar. Ele tinha Lúcifer, que abriu mão disso, quis cantar para si próprio. Deve ter cantado: esse cara sou eu. Deve ter cantado isso, quando na realidade é Ele, a glória dele. Bom, Lúcifer saiu de cena, né? Deus criou você para louvor da sua glória. Deus criou você para sentar no banco do seu carro e te ouvir cantar, para Ele falar assim: põe a conta dele no meu nome. Ore. Você pode falar para alguém: volte a orar. Ore com todo o seu coração. Ore, 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 ore. Aumente seu período de oração. Ore, ore. Busque Deus em sua oração. Mateus 6,6: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ele vai ver você no seu quarto. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus viu você. Sabe por quê? Porque Ele está com você. Por último, vou pedir um minuto da sua atenção para algo muito sério. Você tem que ser dele. Você tem que ser dele. Quando ele sai do meu carro, bravo, falando alto, todo mundo ouviu, até o dono do posto ouviu. Quando ele sai, o que ele está querendo dizer para os outros? Ó, põe o abastecimento dele na minha conta, porque agora ele trabalha para mim. Era isso que ele estava dizendo. Agora ele faz parte da minha empresa. Agora ele é meu funcionário. Põe a conta dele na minha. Era isso. O que Deus fala de Jesus? Está sendo batizado: este é meu filho. Meu filho. É meu. Meu filho. O que ele diz de Jacó? Tu és meu. Eu comprei você. Eu dei ouro e diamante por ti. Eu te comprei, você é meu. Você é meu. Você tem que ser dele. Imagina se eu não trabalhasse para ele, se ele fosse só um carona qualquer, ele ia falar: Vanderlei, o cara quis te humilhar aí, hein? O cara quis te... Rapaz, tá devendo? Ia falar: não estou devendo não, é alguma coisa. Eu falei: rapaz, que situação. Mas como eu trabalhava, eu era funcionário, ele estava dizendo: ele agora é da minha empresa. Põe o gasto dele na minha empresa.
e trabalha para mim. É isso que Deus quer falar de você. Ele é meu filho. É isso que Deus quer falar de você. Números 8, 14 a 16. Eu termino com esse texto. Assim você separará os levitas dos restantes dos israelitas. E os levitas serão meus. Depois disso eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim, em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos. Eles são meus. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é do Senhor. Por isso Ele está entre nós. Você pode dizer amém? Tem que ser, igreja. Tem que ser. A igreja não é minha, é do Senhor. Essa igreja não é de ninguém, ela é do Senhor. Ele é o anjo da igreja, o pastor da igreja é Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E nós somos seus servos. Somos todos seus servos. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.